Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Criado há 5 anos, o Data Senado já fez mais de 150 pesquisas e entrevistou mais de 3 milhões de pessoas. As recentes manifestações pelo país aumentaram a demanda pela análise atualizada de dados e opiniões da sociedade. Transporte mais barato, saúde para todos, educação de qualidade. Reivindicações que levaram milhares de brasileiros às ruas nos últimos meses. Em resposta às manifestações, o Senado aprovou dezenas de projetos, entre eles o que estabelece a ficha limpa para servidores e comissionados. Outro transforma a corrupção em crime hediondo. O Data Senado realizou uma pesquisa sobre o que pensa a população dos protestos e das medidas adotadas. Criamos um questionário fazendo perguntas sobre as manifestações, sobre a satisfação geral da população e sobre também alguns projetos que estavam em votação no Senado Federal. Segundo a sondagem, 93% dos entrevistados aprovam as manifestações. 78% são contra a depredação do patrimônio público e 61% acreditam que o país vai melhorar graças aos protestos. A maioria das 9 mil pessoas que responderam o questionário também aprova a pauta prioritária estabelecida pelos senadores. Esses números, eles são repassados aos senadores individualmente, são repassados a cada gabinete e temos pessoas específicas responsáveis por comunicar, por conversar com cada um desses gabinetes. Os resultados da pesquisa estão disponíveis no endereço eletrônico www.senado.leg.br/datasenado. E a reforma política é o tema da próxima pesquisa do Data Senado. Os cidadãos serão questionados sobre assuntos como voto distrital e financiamento público de campanha. A CPI da espionagem americana, uma denúncia sobre o desvio de dinheiro da educação básica, as medidas econômicas do governo e a lei de responsabilidade fiscal, foram assuntos discutidos pelos senadores em plenário nesta sexta-feira. O senador João Durval pediu a revisão da lei de responsabilidade fiscal, em vigor há 13 anos. Os municípios brasileiros estão enfrentando sérios problemas, sobretudo em relação à limitação estabelecida pela Lei dos Gastos de Pessoal. Como se sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal limita em 54% as despesas para pagamento de pessoal dos municípios. A Cirgurgax registrou os protestos da população de Jaci, Paraná, em Rondônia, contra a falta de atenção do poder público e das empresas responsáveis pela construção das hidrelétricas do Rio Madeira. Elas não estariam cumprindo o cronograma das compensações sociais e ambientais. A vinda dessas duas obras para o estado de Rondônia foi importantíssima para o crescimento, para o desenvolvimento do estado de Rondônia e da região amazônica e também para o nosso país. Mas nós esperamos que essas compensações aconteçam de uma forma mais rápida para que a população possa sentir o efeito das compensações. Cristóvão Buarque falou sobre a denúncia feita pela Controladoria Geral da União sobre o desvio de dinheiro da educação básica, recurso que sai do Fundeb e vai para a educação dos estados e municípios. 69,3% dos municípios fiscalizados foram detectados gastos incompatíveis com os objetivos do Fundeb, como, por exemplo, pasmem, aquisição de automóveis de luxo e tratores. Em vários casos, o dinheiro desviado por prefeitos foi utilizado para financiar campanhas eleitorais, pagar bebidas alcoólicas e despesas pessoais. Pasme outra vez. E comprar lanchas, chácaras e gado. A senadora Lúcia Vânia criticou a instabilidade do governo para resolver problemas econômicos e sociais do país, ao voltar atrás em medidas já tomadas, como no programa Mais Médicos. A sociedade brasileira tem a impressão, senhor presidente, que estamos diante de um governo que acabou antes do final. Os sinais de exaustão são evidentes. Teríamos tudo para um momento de economia forte, de expectativas positivas, de contas públicas equilibradas, de investimento em alta. E, no entanto, é o contrário que vivenciamos. Vossa Excelência acaba de fazer um pronunciamento
como membro do partido de oposição, preocupada, cobrando, questionando. Mas ontem nós tivemos, por parte da presidenta Dilma, a possibilidade de conversar sobre o país, sobre os problemas que o país vive, que há uma perspectiva de termos uma melhora no nosso país ainda nessa segunda metade de 2013. E Vanessa Graziotin afirmou que a gravidade das denúncias de espionagem praticadas pelo governo dos Estados Unidos no Brasil exige a instalação imediata da CPI sobre o tema. As notícias que temos, os documentos divulgados no mundo inteiro mostram que a espionagem se dá inclusive para ferir ou para defender de forma equivocada, de forma até criminosa, interesses comerciais, interesses industriais de entes americanos. É muito grave. E o requerimento para a instalação da CPI da espionagem já foi lido em plenário. Para que ela comece a funcionar, falta a indicação dos integrantes pelos líderes partidários. A Comissão de Agricultura do Senado discutiu soluções para o endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. A audiência pública foi realizada em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa do Estado. A comissão reuniu produtores, trabalhadores rurais, economistas e autoridades. As dívidas de longo prazo da agricultura gaúcha chegam a 110 bilhões de reais, estima a comissão. Em 7 das últimas 10 safras, houve prejuízo. Apesar de o crédito para a agricultura crescer 19% ao ano, produtores pedem menores taxas nos financiamentos e revisão pelo Tribunal de Contas da União dos contratos de crédito rural passados, além da renegociação. Seja dado um prazo compatível, 20, 23 anos, com alguma carência, para que esse produtor possa novamente ter acesso a crédito. E essa renegociação de dívida, ela não pode impactar no limite de crédito para o novo financiamento, porque senão ele vai estar tomado, ele não vai ter acesso a crédito. Para este economista, não basta renegociar a dívida. É preciso que o produtor aumente a eficiência da produção e o governo diminua o custo logístico. Nós poderíamos aumentar a renda aqui no Rio Grande do Sul em 137% a renda mensal do produtor rural se nós tivéssemos a eficiência que o nosso concorrente tem. Então vejam quanto produzir num país desestruturado e desorganizado custa para o produtor. E é por isso que nós temos endividamento. E eu tenho certeza que se todos os produtores tivessem crédito e possibilidade de reciclar suas dívidas e tivessem a oportunidade de acessar o crédito, dentro de 5, 10 anos, nós estaríamos beirando os 300 milhões de toneladas. Segundo a Federação de Agricultura do Estado, o governo federal investe, por ano, 3,6 bilhões de reais no setor agrícola de todo o país. No Rio Grande do Sul, recupera todo esse valor apenas com impostos cobrados sobre a atividade. A senadora Ana Amélia diz que o governo tem que ter atenção com os agricultores gaúchos devido à alta do dólar, que pode comprometer os custos da próxima safra. O custo de produção da lavoura terá um acréscimo em vista de produtos e insumos fundamentais, como fertilizantes, por exemplo, altamente concentrados, terão um aumento de preço em função exatamente dessa alta do dólar. É bom para exportar, ganha o exportador da soja ou das commodities, mas na hora da importação a situação fica bastante complicada. Nenhum representante dos bancos que financiam a agricultura, nem do Ministério da Agricultura compareceu ao debate. A senadora espera que a conclusão da auditoria do Tribunal de Contas da União nos contratos de crédito rural ajude a resolver o problema do endividamento. A relevância que esta iniciativa dará para a segurança, eu diria até jurídica, das propostas que a Câmara e o Senado e a Assembleia Legislativa farão para resolver este passivo que é insustentável e insuportável e que compromete o presente e até o futuro da agricultura brasileira. Segunda-feira, dia 12, termina o prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. São quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para jovens e adultos que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem em 2012. Os cursos serão ministrados em 586 instituições de ensino
públicas e particulares de todo o país. As aulas começam neste semestre. Para verificar cursos e vagas, cidades e escolas, além de como fazer a inscrição, o candidato deve acessar a página do Sisutec, www.sisutec.mec.gov.br. Uma homenagem à música cearense, o reaproveitamento de podas de jardim e a análise de 40 anos da economia brasileira. Estreias da TV Senado nesse fim de semana. O Agenda Econômica recebe o economista e professor da Universidade de Brasília, Dércio Munhoz, autor do livro Entre Crises, 40 anos de economia do Brasil. A obra analisa a história econômica nacional nas últimas 4 décadas e enfoca causas e efeitos das crises econômicas nesse período. Para Dércio Munhoz, a economia brasileira sempre experimentou instabilidade em razão das agudas guinadas no cenário político. A equipe do Ecosenado visita um sítio nos arredores de Brasília, onde são empregadas técnicas simples para a produção de adubo orgânico de alta qualidade, utilizando sobras de podas de jardim, um material frequentemente descartado como lixo nas grandes cidades brasileiras. O Espaço Cultural apresenta Mona Gadelha. A cantora cearense, que vive em São Paulo há mais de 20 anos, compõe desde a infância. Ela conta sua trajetória na música e apresenta os CDs mais recentes. Praia Lírica, um tributo à canção cearense dos anos 70, que homenageia compositores como Belchior, Fagner e Fausto Nilo, e Cidade Blues Rock nas Ruas, um trabalho autoral com parcerias. Não fique mais tão longe de mim. No Conversa de Músico, o pianista gaúcho Arthur Cimirro, reconhecido como um dos virtuosos brasileiros do repertório para piano. Ele desenvolveu a técnica Sistema Científico de Interpretação, que leva em conta fatores históricos sobre o compositor e a obra. Ele apresenta peças próprias, bem como de Carlos Gomes, do polonês Karl Tausig e do boêmio August Stradal. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.